Amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quero com alegria cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus. Louvamos a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui na casa do Senhor e na sua santa presença para juntos adorar, bendizer e enaltecer o nome de Jesus. A Ele a honra, a glória e todo o louvor. Aproveito o ensejo para cumprimentar aos nossos irmãos e amigos que estão participando deste culto pela internet. A igreja presente quer saudá-los também. Amém? Coloque-se em pé e vamos juntos ler um texto da palavra de Deus e uma rápida explanação da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro do Eclesiastes, capítulo de número 12, bem conhecido de todos nós. Hoje é um culto com o departamento de jovens, com a mocidade, e eu só quero deixar o versículo 1 que diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Todos nós sabemos que uma das fases áureas do ser humano é a mocidade. E aqui Salomão aconselha a que se não esqueça de Deus enquanto é jovem. Até porque, de certa forma, o período juvenil também traz consigo muitas ilusões. E algumas pessoas esquecem-se de Deus enquanto são jovens. Porém, diz Salomão que virão os dias em que a pessoa que não se lembrou de Deus, ele vai dizer, não sinto prazer na vida, mas quem vive com Deus tem alegria a vida toda. Amém? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor. Amado Deus e excelso Pai, queremos te adorar e te louvar, bendizer e te engrandecer, porque tu és bom e a tua bondade dura para sempre. Pedimos, Senhor, em favor da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos que aqui estão, e aqueles que não virão ou não poderão vir, seja a tua bênção sobre todos. Receba este culto de adoração ao teu nome e abençoa os teus filhos, os jovens, que vão proclamar, Senhor, a tua salvação e a tua bondade, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podeis tomar assento. Nossa irmã Lucilene, ela nesta noite estará ministrando o culto, pois o líder, nosso irmão Yuri, está trabalhando. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Cumprimento também a todos os irmãos que estão conosco, assistindo esse culto pela página de Belém, Pacaembu. E desde já eu já agradeço por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos dado. Hoje é culto com a participação dos jovens. Glória a Deus, aleluias. E quero agradecer a Deus por esse momento abençoado. E hoje estarei à frente desse trabalho, porque o nosso líder Yuri, ele está trabalhando e não pôde estar aqui nesse dia, desta noite. E quero agradecer a Deus. E estou muito feliz por estar aqui, que a palavra do Senhor fala lá no Salmo 122, que a gente tem que estar feliz quando estamos na casa do Senhor. E o nosso coração tem que estar alegre
a estar na presença do Senhor para louvar e engrandecer esse nome. E desde já eu já quero convidar a nossa irmã Vanessa e o Juninho Alessio para estar louvando 2 hinos da harpa, o número 15 e o número 162. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu também saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus pelo privilégio de aqui estar. Vamos louvar ao Senhor. Número 15 da nossa harpa. Vamos abrir as nossas harpas e louvar ao Senhor com alegria. Aleluia. Bendito seja Deus. Aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado eu vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Glória a Deus. Agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus. Mais um louvor ao Senhor, número 169. Ó, Jesus me ama. Aleluia.
te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador. E ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Não podemos explicar, só podemos viver e sentir esse amor. Glórias a Deus, graças a Deus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Jesus te ama e nós não podemos explicar esse amor tão grande, né, irmãos? E agora vamos passar pelo momento da palavra. Eu vou estar lendo, deixando aqui uma palavra. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Vamos estar lendo Filipenses, capítulo 2, do 1 ao 13. Eu vou estar lendo os números ímpares e a igreja os números pares. Amém? Glória a Deus. E a palavra do Senhor nos fala assim nesta noite: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, Completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus e na terra e debaixo
toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim como sempre obedecemos, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Todos. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Aleluias. Tudo isso Ele fez por mim e por você. Aleluia. Eu gostaria já de estar chamando, dando oportunidade para Amanda e Isabela estar louvando um hino nesta noite para a glória do Senhor. E você, pode se sentar, irmãos. E você que veio aqui nesta noite, você que está aí nos ouvindo nesta live, abre o seu coração, porque o Senhor se faz presente aqui, e Ele se faz presente aí, e Ele vai falar com você, e Ele já está falando conosco, amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Pessoas dizem que é impossível obedecer a Deus, é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Quando penso não vou conseguir, dá vontade de parar e desistir. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Obedecer é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz. Eu vou obedecer, eu vou obedecer. Obedecer a Deus é sempre o melhor, pois Ele é fiel e cumpre o que diz.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Lá no livro de João 4:23, fala assim a palavra do Senhor: mas a hora vem e a hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai, Ele é espírito, e importa que você e eu o adoramos em espírito, para que nós possamos agradar esse Deus maravilhoso. E quantos jovens, poderiam estar aqui nesta noite, adorando e exaltando o nome do Senhor. Você que está ouvindo essa live, você jovem, criança, adulto, não importa a sua idade, você também pode adorar o Senhor, você também pode obedecer esse Deus, deixar que Ele trabalhe na sua vida, deixar que Ele cumpra o plano dEle, o teu querer na sua vida. Hoje é o tempo, agora é a hora, venha para o Senhor, Ele está de braços abertos para te receber, para te esperar. Venha sem reserva, se entregue hoje ao Senhor. Ele quer fazer de você como Ele faz, como Ele está fazendo com esses jovens aqui nesta noite, usando eles, no querer dEle, fazendo a vontade dEle. Abre o seu coração, amém? E nesta noite eu também quero estar chamando outra bênção de Deus, que é a nossa irmã querida Maria Eduarda, que ela vai estar trazendo uma palavra, que Deus possa estar usando ela também grandemente, como sempre tem usado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queria cumprimentar. Queria cumprimentar a igreja com a da paz do Senhor, amém? Eu vou ler em Salmos, capítulo 27. Verso 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Verso 13 e 14. Pareceria sem dúvida, se não cresce, que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o seu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém? O salmista Davi quis trazer nessas mensagens que é importante a gente ter em mente no nosso coração que temos que ter fé em Deus, independente da situação, se é uma situação difícil, se é uma situação tranquila, sempre ter o nosso coração ligado em Deus, sempre confiar. Com essa pandemia, veio também o medo, a angústia, a dúvida talvez, o desânimo. Só que a gente tem um Deus no céu que está cuidando por nós. A gente tem um Deus no céu que consola os corações, que cuida, que traz resposta para os problemas, cura as enfermidades. A gente precisa colocar o nosso coração no Senhor e acreditar que Ele é fiel e que Ele vai nos proteger, que Ele vai cuidar da gente. Por mais que tudo pareça estar acabado, estar perdido, às vezes tem aqueles dias, aqueles tempos que talvez nada dá certo, que seu coração anda angustiado, que seu corpo anda pesado. Mas a gente tem que focar em Deus. O nosso socorro é o Senhor. A resposta vem do alto, vem de Deus. Porque Ele é grandioso e poderoso e Ele está lá, olhando por nós o tempo todo. Se dobrar o seu joelho no seu quarto, pedir socorro a Deus. Mesmo em silêncio, Ele cuida de nós. Mesmo
nas dificuldades, nas diversidades. Ele está lá, Ele está olhando por nós, cuidando de nós. Nenhuma enfermidade ou uma perca ou qualquer outra coisa que venha confundir o nosso coração, que venha nos entristecer, pode ser capaz de tirar a nossa conexão com Deus. Porque o que nos traz vida, o que nos traz força, que fortalece a nossa alma, o nosso espírito, é estar ligados com Deus, porque Ele é o nosso sustento. Ele é o que nos traz a vida. Sem Deus não existiria nada. Às vezes você olha para a sua vida e fala, mas Senhor, por que eu estou passando por isso? Porque é eu, Senhor. Mas Deus está convosco, Deus é contigo. Porque Ele cuida de nós em todas as situações. Eu queria deixar um capítulo de Jeremias 17. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja a esperança é o Senhor, porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Porque quando estamos na presença de Deus, por mais que seja difícil a vida, por mais que seja difícil a situação, a gente consegue passar por ela, a gente tem forças para continuar caminhando, para continuar lutando. Às vezes uma pessoa que passa por uma situação a mesma, longe de Jesus, não aguenta, adoece, fica triste, desiste de tudo. Mas quem tem Deus no coração não adoece, não fica triste. Pode até se angustiar um pouco, mas tem o conforto de saber que não está desamparado, porque tem um Deus lá que vai tomar providência e que vai cuidar de você. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia, bendito Deus, que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida, Maria Eduarda, te usando em nome de Jesus, né? Que você sempre seja um instrumento de Deus, aqui e lá fora, em todo lugar que você for, amém? E todos vocês, jovens, Deus possa estar abençoando grandemente a vida de vocês, e vocês, jovens que estão assistindo aí a live, que não puderam estar aqui, a Lívia, que eu já vi ali, os outros irmãos, que o Senhor possa estar abençoando ricamente a vida de vocês. E nessa noite eu gostaria de dar oportunidade para os varões, amém? E logo após os varões, os jovens também vão estar louvando um louvor, tá? Vão se preparando aí, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor para todos sempre. Louvado é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Perto quero estar,
junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus possa abençoar a vida de vocês, irmãos, grandemente. E agora os jovens vão estar louvando também
com louvor para a honra e glória do Senhor. E você continue em oração, em espírito de oração, e abra seu coração. Amém? Aleluia, aleluia, glória a Deus. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, tá chorando, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Pega suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com
Aleluias. A presença de Deus é real neste lugar. Glória a Deus. Sinta aí o Espírito Santo, a presença de Deus agindo neste lugar. Eu gostaria agora de estar dando oportunidade para minha filha Isabelle. Enquanto ela louva, nós vamos recolher os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. E quem vai recolher os dízimos e a oferta nesta noite vai ser a nossa irmã Raquel e a nossa irmã Miriam. Amém? Deus possa abençoar. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. De tempestades e bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que é pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiências pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de esperar, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se de agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia raiar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem o tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. O seu gemido será substituído por um hino de vitória. Não se de agora, não se limite apenas ao seu sofrimento. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso naquela noite que você passou aflito. O seu gemido será
substituído por um hino de vitória. Não se agora, não se limite a apenas teu sofrimento. Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Por mais que hoje você não esteja entendendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar. Tem um sorriso te esperando quando esse dia. Ai, ai, oh. Amém. Glória a Deus. O segredo é confiar. Confia, irmãos. Aqui no Salmo 37, rapidamente eu vou falar uma palavra. Salmo 37, 7 fala: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperem em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Portanto, irmãos, não sei o que você está passando, não sei como você entrou aqui nesta noite, não sei como você que está aí cultuando conosco na live está passando. Descansa no Senhor, confia nele e tudo mais ele fará, amém? Eu gostaria já de estar chamando a nossa irmã Daiane, que ela vai estar fazendo uma oração, e logo após a oração da irmã Daiane, o nosso pregador desta noite, que vai estar trazendo a palavra, o pastor Luciano, vai estar falando conosco através da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, estamos mais uma vez aqui na sua presença para agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, por tudo quanto o Senhor ainda tem para fazer. Abençoa, Senhor, os nossos jovens. Deus, venha, Deus, usar teu filho mais uma vez nas tuas mãos. Eu apresento, Senhor, ele a ti. Usa, meu Deus, como um canal de bênção, como o Senhor já tem usado. Meu Deus, abençoa também a família, Senhor, do irmão Leonardo. Tu sabes, Jesus, e conhece todas as coisas, e operando tu, quem impedirá? Senhor, meu Deus, desde já eu te agradeço por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor aqui presente e aos internautas. Amém? Para aproveitarmos que estamos sobre os nossos pés, quero convidá-los para que abramos as nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e o versículo tão somente 18. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, e somente o versículo 18. Louvo a Deus pela vida da mocidade. Eu tenho certeza que o Senhor já se fez presente, já se faz presente e continuará operando e falando conosco e também em nosso meio. Nós sempre temos a definição de culto grande e grande culto. O culto grande é aquele normalmente no qual a igreja está abarrotada, cheia de gente, às vezes não tem um lugar para se assentar. Mas o grande culto, ele independe da quantidade de membros e de participantes, desde que aqueles que aqui estiverem adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Com certeza temos um grande culto. Os irmãos encontraram? Diz-nos assim a palavra do Senhor: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita. Você pode repetir comigo? O belemita. Mais uma vez. O belemita. Que sabe tocar. Ele sabe. E é valente. Ele é o quê? Ele é animoso. O que, irmãos? Homem de guerra. Sisudo em palavras. E de gentil presença. E o Senhor
é com ele. Amém. Podeis tomar o vosso assento. Meus queridos irmãos, como nós estamos num culto com a participação da mocidade, na verdade é um culto no qual toda a igreja está adorando ao Senhor, mas a participação predominante é da mocidade. Então, pensando neste culto, o Senhor pôs essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que ela será de suma importância, não apenas para a mocidade, mas para todos nós. O texto que nós acabamos de ler, ele é a continuidade do momento em que Deus levanta o profeta Samuel, indignado com a liderança do rei Saul, e diz aos profetas: até quando você vai ter dó de Saul, havendo eu o rejeitado? E Deus vai direcionando o profeta para ungir um substituto ao rei, o qual ele havia rejeitado e já não se agradava mais dele. Eu quero abrir um parênteses aqui já de início, que nós possamos estar sempre achando graça aos olhos do Senhor, que o Senhor possa sempre nos ver como alguém que está prestando um serviço relevante no seu reino, como alguém que ama a Deus e prioriza a Deus acima de todas as coisas, porque o mesmo Deus que chama, Ele também é o Deus que rejeita. E eu falo isso com todo temor e tremor. Deus, Ele chama a todos para a salvação. Deus vocaciona aqueles que Ele escolhe para um propósito em especial. Mas o mesmo Deus que ama e deseja usar, Ele também tem critérios e rejeita aqueles que se comportam inadequadamente diante da sua presença. Eu vou dizer isso aqui com toda a certeza. Deus, Ele tem critérios. Deus, Ele é soberano. Deus tem a sua vontade. E nós devemos nos adequar a esta vontade, a esses critérios e à soberania de Deus. Pode ser que você esteja dizendo: ah, mas eu sou neto de obreiro, eu sou filho de crente, eu tenho uma consanguinidade nobre na igreja. Mas independente disso, Deus rejeita aqueles que não agradam a Ele, não prestam serviço conforme a sua vontade. Você pode estar no melhor lugar do mundo, ter a melhor casa, mas se você não agradar a Deus, você está rejeitado. Você pode ter consanguinidade real, como Saul, que era o rei de Israel, o homem da maior patente da nação, mas se andar fora da vontade de Deus, você está rejeitado. Agora, você pode não ter nada disso, porém, se você estiver no centro da vontade de Deus, tenha certeza, Deus estará sempre contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então rejeita Saul e designa ao profeta para ir até a casa de Jessé, e ali escolher entre um de seus filhos alguém o qual o Senhor havia já escolhido e havia de sinalizar ao profeta quem era. A Bíblia nos diz que Samuel vai com todo temor, afinal de contas Saul era muito iracundo e ele tinha alguns traços carnais de alguém que não andava na presença de Deus. Então ele vai com toda a cautela, como quem vai para sacrificar, e ali passam os filhos de Jessé diante de Samuel. Samuel olha a aparência, ele fica boquiaberto com os primeiros que passam, Eliabe, Abinadab, Samar, e ele fala: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Mas Deus vai e diz ao profeta: não faça isso, Samuel, porque o homem vê o que está na aparência. Não atente para a aparência nem pelo tamanho da sua estatura. Eu não vejo a aparência, eu vejo o coração. E eu não escolhi nenhum desses. Passam 7 filhos de Jessé, e acabam-se os jovens. De repente, Samuel, que foi direcionado por Deus, ele fala: ora, Deus não erra, falta alguém. Acabaram-se os jovens? Jessé disse: não, ainda falta o menor. Ele está no campo, apacentando ovelhas.
Samuel diz: vai chamá-lo, porque nós não nos assentaremos à mesa até que ele venha. Quando Davi chega, Samuel diz: é ele mesmo, Deus falou comigo, unge Davi como rei de Israel, porém não destituiu Saul. E aqui Deus começa a trabalhar primeiro em Davi. Isso aqui é muito sério, porque antes de Deus nos usar para trabalhar conosco e por nós, Ele começa a trabalhar em nós. E olha que interessante, Deus, Ele enche Davi com o Espírito Santo, se apodera de Davi, mas Ele mantém Davi ainda debaixo da tutela de Saul, e um detalhe, endemoniado. De quando em vez um espírito maligno pegava Saul e ele queria matar todo mundo, era como um espírito de Lampião, se tivesse na frente dele ele queria matar. E a Bíblia diz que Davi é ungido jovem, porém ele assume ao trono com 30 anos de idade. Portanto, entre 15 a 20 anos, Davi esperou o tempo de assumir a promessa da unção que ele recebeu ainda jovem. Deus estava trabalhando em Davi, saber lidar com um líder que estava distante da vontade de Deus, esperar o fator tempo, até que as promessas se cumpram. E depois a Bíblia nos diz que Deus começa a trabalhar por Davi. E como é que Deus começa a trabalhar por Davi? Saul fica endemoniado, e ele fica com o espírito maligno enviado da parte de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia nos diz que alguém parolou no palácio dizendo: olha, chama alguém que saiba tocar bem, porque todas as vezes que isso acontecer, nós chamamos essa pessoa, ele vai tocar e esse espírito maligno vai se retirar da vida de Saul. E olha como é que Deus estava trabalhando por Davi. Alguém havia visto Davi, e ele se apresenta diante do rei e diz: olha, eu conheço um jovem, e ele é belemita. Aleluia. Davi era belemita, e nós também somos belemitas, amém? Pastor, mas a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém não é a igreja mais perfeita que tem na terra, e a gente vai defender essa ideia de ser belemita? Irmãos, eu defendo também a tese que a Igreja Assembleia de Deus do Belém não é perfeita, mas é aonde Deus tem trabalhado em nós e por nós. Aqui nós somos inseridos na comunhão com os salvos, e também, se não andarmos corretamente, somos desligados dessa comunhão. A igreja não é corredentora, mas ela é um braço de Deus para a salvação daqueles que creem no evangelho pregado aqui. A definição de igreja, ela é múltipla. Primeiro, biblicamente, Jesus chama a igreja de casa de oração. Não é a casa do louvorzão, não é a casa da pregação, não é a casa do movimento, não é a casa de show, mas é a casa de oração. E nós não temos nenhuma autoridade para destituir esse nome. Se ela é chamada de casa de oração, é porque aqui tem que haver a oração. Você já orou hoje? Aqui hoje você falou com Deus? Porque preponderantemente, quando nós vamos numa hortifruti, o que nós temos que encontrar lá? Fruta. Quando nós vamos a uma pizzaria, está lá o nome pizzaria, é porque lá nós temos que encontrar pizza. Se nós vamos ao açougue, lá predominantemente tem que haver carne. E quando nós vamos à casa de oração, o que tem que haver aqui? Oração. E oração não é um monólogo, onde eu só falo, não. Oração é um diálogo. Eu falo com Deus e Deus fala comigo. Biblicamente ela é casa de oração. Teologicamente ela é chamada de noiva de Cristo. Espiritualmente é o corpo de Cristo. Cada um aqui tem uma funcionalidade dentro deste corpo. Uns se movimentam mais rápido, são os pés. Outros têm uma visão mais ampla, são os olhos. Outros têm uma mentalidade mais ágil. Ele está no senso
código da coordenação motora, mas todos nós temos aqui uma funcionalidade, somos corpo de Cristo, mas também operacionalmente a igreja é missionária, ela cumpre o ID, ela evangeliza, ela fala de Jesus, mas denominacionalmente nós somos a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém. Estou falando isso porque a nossa geração que está chegando precisa conhecer mais a igreja na qual ele serve a Deus e ela serve a Deus. Nós somos uma igreja não perfeita, mas adoramos a um Deus que é perfeito e está no nosso meio. Nós já estamos ultrapassando as raias de 24 milhões de membros. Com certeza, onde está o homem, aí tem o erro, aí tem o problema. O ser humano é pecador, e ele peca porque é pecador, ele não é perfeito, não é anjo. O povo de Israel, quando saiu do Egito, tinha em torno de 1 milhão de pessoas. Aquele povo cometeu assassinato, blasfêmia, idolatria. Nós estamos, meus amados irmãos, com praticamente 24 vezes mais pessoas do que o povo de Israel naquela congregação do deserto. Vamos ter problema no nosso meio, sim ou não? Com certeza sim, mas o Deus que operou lá maravilhosamente continua o mesmo, está no nosso meio, e Ele escolhe os fiéis, Ele fala, Ele opera, Ele cuida, Ele trabalha para aquele que nele espera, e nós adoramos ao Senhor por tudo isso. A Igreja Assembleia de Deus, ao meu ver, ela é a igreja mais perfeita que representa Cristo nessa terra. Aqui nós pregamos que Jesus foi batizado nas águas por João o Batista. Nós pregamos que nós temos que ser realmente uma congregação genuinamente cristã. Nós pregamos que foi em Jerusalém que começou o avivamento. Nós proclamamos que nós devemos fazer missões unidos para podermos ganhar o Brasil para Cristo, dizendo que Deus é amor. A Igreja Assembleia de Deus é uma igreja que depende de Deus, vive com Deus e faz a obra de Deus de uma forma que muitas vezes, aonde o sistema estatal não chegou, aonde não tem um açougue, aonde não tem uma escola, especialmente no tempo de pandemia, que abriu o bar, mas fechou a escola, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem escola dominical, tem culto de doutrina, faz a diferença na sociedade onde ela está inserida, e Deus está no meio desse povo. Ela é a Assembleia genuinamente de Deus. Você pode adorar a Deus por isso? Com 100 anos de história, nós temos uma identidade. Deu tempo suficiente para construirmos uma identidade. Eu temo que os Adonibezeques dos dias atuais, que é aquele rei que arrancava o polegar das mãos e dos pés dos seus inimigos quando ele derrotava-nos, ele possa tirar as nossas digitais, a nossa identidade. E para que isso não aconteça, nós lemos um texto que fala aqui de algumas virtudes de um jovem belemita. Em primeiro lugar, Davi sabia tocar. Ele era um adorador. E para quem não sabe, no capítulo 17, versículo 28 do primeiro livro de Samuel, Davi estava num deserto, apacentando poucas ovelhas, e a Bíblia diz que elas eram malhadas. Ovelha no deserto, irmão, só tem orelha e osso. Malhada, a lã dela não servia para confecção de tecido naquele tempo. Mas mesmo num trabalho duro, difícil, e no deserto, Davi cantava hinos de adoração a Deus. Ele sabia adorar o Senhor. Dos 150 salmos, ele compôs aproximadamente 73 deles. E não foram letras dessa de chiclete que cola de vez em quando e desaparece como caneta azul, azul caneta. Não, ele compôs louvores que passam 3.000 anos e não desbotaram. Eles movem ainda com a nossa alma, com o nosso coração. E a sintonia era tão perfeita que, para você ter uma noção, no Salmo 46, ele começa adorando a Deus, dizendo que ele é nosso refúgio e fortaleza. A sintonia era tão tremenda nos louvores que você não sabia que era Deus ou era Davi falando no hino, porque no verso 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre a terra e serei exaltado entre as nações. Era uma sintonia perfeita, não era como o celular fora de área, quando você liga está tuc, 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 tuc.
Ou aí de repente vem uma notícia: olha, o celular para o qual você ligou está temporariamente fora de área, ou está sem sinal. Não, Davi estava ligado no trono, ele adorava a Deus com louvores que realmente desnudava a sua alma diante do Deus vivo e todo-poderoso. Note você o Salmo 51, note você o Salmo 32, Davi está confessando seus pecados em adoração a Deus, ele está realmente adorando a Deus em espírito e em verdade, no deserto, mas era um verdadeiro adorador. A adoração dele era ultra circunstancial, ele não dependia de estar num palácio, ele não dependia de estar com todas as promessas cumpridas para adorar a Deus, ele não dependia de ter uma conta farta no banco, não, no deserto, no sol castigante, com ovelhas magras, malhadas, mas o coração ligado no trono de Deus, ele adorava ao Senhor. Jovem, você que é belemita, abrace essa identidade, seja um verdadeiro adorador. Essa é uma das virtudes. Mas em segundo lugar, a Bíblia nos diz que além de saber tocar, ele era valente. O covarde pula do barco na hora da dificuldade. Pode ver que tem alguns jovens que no tempo de pandemia sumiu da presença de Deus. São covardes, são medrosos. E não só jovens, tem pessoas que já têm uma certa idade e tempo de igreja, que estão desaparecidos, não porque estão na condição de risco, mas porque estão vivendo no mundo de pecado. Mas Davi era valente. A valentia de Davi fez com que ele vencesse um leão e um urso quando eles vinham para arrebatar uma ovelha ali do seu aprisco. A valentia de Davi fez com que ele enfrentasse um gigante quando todo Israel estava com medo. A valentia de Davi fazia com que ele discipulasse valente. No capítulo 22 de 1 Samuel diz que ele foi para a cova de Adulão, caverna de Adulão, e lá tinha 400 homens endividados, com o espírito desgostoso em aperto. Davi lidera esses 400 homens, e quando nós vamos para 2 Samuel 23, esses homens que eram covardes, medrosos, endividados, depressivos, se tornaram os valentes de Davi. A valentia de Davi estimulava os outros a serem valentes, e no final de sua vida, ele lutou contra outros 4 irmãos de Golias e venceu para a glória do nome do Senhor. Ele foi valente. Seja valente, enfrente esse mundo, defendendo a identidade do Evangelho de Cristo na sua vida. Mas além de valente, Davi também era animoso, ou seja, ele era otimista. Ele olhava para a circunstância e ele via algo bom nela, mesmo que estivesse num caos. Como ele viu aqueles 400 homens foragidos, cheios de dívidas, ele forjou ali valentes. Ele era otimista. Quando todo mundo tremia as canelas com medo de Golias, ele olhou e falou: opa, dá para derrubar. Todo mundo dizia: ele é grande demais, não cai. Davi dizia: ele é grande demais, não dá para errar. A visão do otimista é essa. O pessimista diz: rapadura é doce, mas não é mole não. Mas o otimista diz: rapadura não é mole, mas é doce. Olhe para a vida com o olhar de Cristo. Ele diz que nele somos mais que vencedores. Ele diz que no mundo nós vamos ter aflição. Não é um escapismo, não é fugir da realidade não, mas temos que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nele somos mais que vencedores. Bendito é o nome do Senhor. Davi era animoso, mas também ele era homem de guerra. Diga para mim, se você pudesse pintar um quadro, como é que você retrataria o Evangelho ou a vida cristã? Alguns iam pintar o quadro como se fosse um jardim florido. Outros iam pintar uma redoma de vidro e ele lá dentro, bem protegido. Outros pintariam o quadro como se fosse um passeio no parque, só alegria. Mas Paulo pintou um quadro no capítulo 6 de Efésios de guerra. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Pedro diz: olha, vigiai e estejam sóbrios, porque o adversário,
Satanás está bramando como um leão ao nosso derredor, procurando a quem ele possa tragar. Vida cristã é guerra, mas tem uma coisa: o general dos exércitos, o campeão de todas as batalhas, aquele que não perdeu nenhuma, ele está na nossa frente. Ele vai derrubando muralhas, abrindo caminhos, fazendo com que o povo do Senhor marche triunfalmente nesta terra. E nós que sejamos nesta noite influenciados por essa verdade, que possamos lutar as pelejas de Deus, batalhar as guerras de Deus, lutar como valentes do Senhor. Mas o texto continua dizendo que, além de homem de guerra, ele era sisudo em palavras. Isto é, ele era comedido. O que ele falava, ele sustentava. Ele era alguém que era sim, sim, não, não. Ele não tinha palavrão em seus lábios, tinha louvores. Ele era exemplo dos fiéis nas palavras, como Paulo aconselha Timóteo no capítulo 4, versículo 12 de 1 Timóteo. Ele era exemplo nas palavras, mas além de ser um homem sisudo em palavras, um jovem sisudo em palavras, ele era de gentil presença. Ele era uma pessoa que todo mundo se sentia feliz quando ele chegava. Ele era uma pessoa que, quando chegava, dava prazer das pessoas em estar ao lado dele. Cuidado, gente, com pessoas tóxicas, que só se aproxima de você para reclamar da vida. São sanguessugas emocionais, críticas, pessimismo, palavras de derrota, pessoas que são realmente sanguessugas emocionais, pessoas tóxicas. Se acerque de pessoas que sejam agradáveis, que ao seu lado, mesmo que não concorde com o que você diz, mas sabe como falar na hora certa, do jeito certo. Cuidado com os amigos de Jó, que mesmo sem saber o processo pelo qual você está passando, sempre tem crítica e acusações. Cuidado com pessoas tóxicas. Cuidado com aqueles que dizem que são seu amigo, mas não são. Cuidado com aquele que sempre vem com leve trás, mesmo que fala dos outros para você, fala de você para os outros. Davi era alguém que, quando chegava, ele era de uma presença gentil. Todos se sentiam bem quando ele estava ao seu lado. Eu estava, certa vez, para entrar na unidade de segurança máxima de Mirandópolis para pregar ali, e eu fiquei até assim curioso pelo diálogo entre os funcionários, que tem um funcionário, sabe, com aquelas gaiolas, ali todo mundo conversa e tal. E eu estava acessando ali a um raio para pregar o evangelho, e 2 funcionários estavam dizendo: rapaz, aqui perto do Rio Feio soltaram onças, eu não vou pescar mais não. Aí o outro disse assim: rapaz, eu vou. Aí um amigo dele disse: olha, cuidado, rapaz, onça pega e come a pessoa se tiver com fome. Ele falou: não, eu corro. Aí o amigo dele disse assim: olha, onça, dependendo, a onça, ela corre quase igual um carro, você não consegue correr mais do que uma onça não. Ele disse: então eu pulo na água. Aí o companheiro dele disse: rapaz, tem onça que nada, rapaz, ela pega jacaré no rio e atravessa o rio com o jacaré no dente. Ele falou: então subo numa árvore. Tem onça que come caça na árvore, rapaz. Aí ele olhou bem para o amigo dele e disse assim: rapaz, você é meu amigo ou é amigo da onça? Porque se eu correr, ela me pega. Se eu subir na árvore, ela me pega. Se eu for atravessar o rio, ela entra no rio e me pega também. Cuidado com o amigo da onça. Se cerque de pessoas que sejam de gentil presença, que fale a palavra de Deus, que te exorte, mas com graça de Deus, para te encorajar para enfrentar os seus erros e ser um crente melhor, esperando a volta de Jesus. Você pode glorificar a Deus por isso? Isso é uma virtude de um belemita. Mas também, em último lugar, aqui em 7º lugar, diz: o Senhor é com ele. De todas as virtudes de um jovem belemita, a mais singular é a presença de Deus na nossa vida. Quando o povo pecou e Deus falou: Moisés, eu não vou mais no meio desse povo, eu vou enviar um anjo para ir adiante de vós. Moisés ora e diz: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Após Davi pecar,
o medo dele, após ele ver que Deus pesou a mão sobre a sua vida, não era perder o trono, não era perder ouro, não era perder a saúde nem prata. Ele se aproxima do altar de Deus e diz: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo, torna-me dar a alegria da salvação. Perca a amizade, perca a influência, mas não perca a presença de Deus. Ela faz toda a diferença na nossa vida. Jovens belemita, igreja belemita que serve ao Senhor, mantenha ardentemente a presença de Deus no teu altar espiritual. Que nunca falte a presença de Deus na tua vida, que nunca falte a presença de Deus na tua casa, que nunca falte a presença de Deus nos nossos altares, que nunca falte a presença de Deus nas nossas palavras, que nunca falte a presença de Deus nos nossos corações. A presença de Deus faz toda a diferença. Você pode louvar a Deus por isso? Mas alguém pode me dizer: pastor, mas Davi pecou, ele não é um modelo de um belemita genuíno. Mas eu vou te apresentar então um belemita genuíno. Miqueias capítulo 5, verso 2, diz que em Belém nasceria o Salvador do mundo. Em Mateus capítulo 2 e versículo 2 diz: e ele nasceu em Belém. Jesus foi belemita. Ele é o modelo de todo jovem, de todo crente que quer ser um belemita que agrada e exalta o nome do Senhor. Diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você quer ser um belemita que adora a Deus, que glorifica o nome do Senhor? Olhe para Jesus. No capítulo de número 2, versículo 21 de 1 Pedro, a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir as pisadas de Jesus. No capítulo de número 2, versículo de número 6 de 1 João, a palavra de Deus nos diz que aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. No capítulo 13, versículo 15 do Evangelho conforme escreveu João, Jesus diz: eis que eu vos dei o exemplo, assim como eu fiz, façais vós também. Você quer ser um belemita que adora a Deus, que agrada a Deus, que glorifica a Deus? Imite a Jesus. Ele foi o belemita 100% perfeito, sem erro, sem pecado, e ele é o nosso paradigma maior. O nosso maior modelo a ser seguido não está nos youtubers da vida. O nosso maior modelo a ser seguido não está no Palácio do Planalto. O maior modelo a ser seguido não está nas câmaras federativas nem municipais. O nosso maior modelo a ser seguido não está nos cargos de maiores influências na sociedade. O maior modelo a ser seguido como modo vivente da igreja é o Senhor Jesus Cristo, Redentor da nossa alma, Salvador das nossas vidas, aquele que merece todo louvor, toda glória e toda exaltação. Siga o exemplo de Jesus, o belemita modelo. Em nome de Jesus, obrigado. Aleluias. Deus possa abençoar ricamente a sua vida, pastor Luciano, e continue te usando sempre. Seja você um belemita parecido com Cristo, amém? Glória a Deus. E eu quero agradecer mais uma vez a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Ananias, pela vida do pastor Luciano, pastor Alessio, presbítero Paulo, a nossa irmã querida Vanessa, que tem me ajudado muito, nossa regente também querida, e a todos os jovens, que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, e que essa palavra fique em seu coração, que vocês sejam verdadeiros adoradores de Cristo, e que vocês deixem sempre o Espírito Santo usar a vida de vocês, amém? E eu agradeço essa oportunidade no nome do Senhor Jesus. Eu passo a palavra para o pastor Ananias agora. Glória a Deus. Todos podemos louvar a Deus por esta palavra, amém?
Meus queridos irmãos, nós ouvimos a palavra de Deus nesta noite e trouxemos como exemplo a pessoa de Davi. E vocês puderam perceber quantas qualidades boas tinha Davi. E Deus, Ele trabalhou com Davi, em Davi e por Davi, justamente nessas questões. Mas se formos olhar para a Bíblia, veremos também que Davi tinha alguma coisa de ruim. Mas o diferencial na vida de Davi era que o Senhor era com ele. Então, meus irmãos, o que acontece? Aquilo que Davi tinha de ruim, ele suplantava com a presença de Deus. Todos nós temos boas qualidades, mas temos coisas ruins também. Não é diferente. Mas e como Deus vai trabalhar então? Eu vou contar uma historiazinha que ilustra bem isso. Conta-se que um sábio, em uma conversa, em uma palestra, ele disse: olha, todo homem tem dentro de si 2 lobos, um bom e um mau. E esses lobos, eles lutam dia e noite. E parou. Aí todo mundo ficou sem entender, mas um bom e um mau. Mas de repente alguém levantou e disse: meu senhor, mas afinal de contas, qual dos 2 lobos vence? Ele disse: aquele a quem nós mais alimentarmos. Vocês entenderam? Se você alimentar o lobo mau que está dentro de você, ele vai vencer o bem. Mas se você alimentar o bem, ele vai vencer o mal. Então, irmão, te encha com coisas boas. Era o caso de Davi. Davi um dia deixou o lobo mau. Um dia Davi deixou o lobo mau. O lobo do erotismo, o lobo do sexo. O lobo, meus amados irmãos, a Bíblia fala, usa um termo, não é iniquidade não. É um termo que também não é, concupiscência. O lobo da concupiscência. Concupiscência é aquela paixão por coisas imorais, mas que está escondido. É os cantos escuros da alma. Não alimente isto, mas se alimente com aquilo que é bom e você vai vencer. Se alimente com aquilo que é maravilhoso e Deus vai te usar. Porque, meus irmãos, nunca se viu uma época de tanta dificuldade e de tanta fraqueza. Quando o pastor Luciano estava pregando ali, então eu estava lembrando o que é este mundo e como o mundo às vezes influencia pessoas aqui de dentro. Há pouco tempo atrás, vocês lembram da onda da baleia azul? Está lembrado? Baleia azul, depois a outra onda do afogamento,
e não sei o quê. E aí você via alguns, principalmente jovens, adolescentes, o que aconteceu no seu pulso? A baleia azul me atacou. Ué, mas que demônio é esse de baleia se você tem Jesus, minha filha? Ah, você ficou sabendo? A fulana tomou uns comprimidos lá para morrer. Irmãos, afinal de contas, nós não somos adeptos da vida? E são esses modismos, irmãos. Há poucos dias eu estava vendo um outro modismo. É tudo da mente de Satanás. Que ninguém se engane, moço, moça, adolescente, não se engane, essas coisas saem da mente de Satanás. Há poucos dias tinha uma brincadeira, um segura de um lado, outro segura do outro, outro passa a perna, e quantos foram mortos? Mas eles acham que isso, irmão. Mas quem tem Jesus não anda por esses caminhos. Então, irmão, vamos nos firmar naquilo que é palavra de Deus. Vamos ler Bíblia, irmão. Para de ler tanto celular, vamos ler Bíblia. Vamos ler palavra de Deus. Vamos ler livros que te ajudam, que te fortalecem, que te orientam. Lê coisa interessante, mas às vezes só estamos atrás de romance, de besteira, de coisas idiotas, que não vai te levar a lugar nenhum, e de mente diabólica. Mas nós temos Jesus. Imagine Davi nos dias de hoje. Imagine Davi, vocês, no meio de vocês, com um rapaz crente como Davi. Eu não sei como seria. Muito bem, nós já estamos agradecidos a Deus por tudo. Há aqui alguns pedidos de orações que eu quero apresentar. Peço oração pelo meu irmão Francisco, que está na UTI em São Paulo, a irmã Sônia Dantas. Vamos orar. Também vamos orar, irmãos, pelo presbítero Leonardo, a irmã Tereza, um dos seus filhos, também a irmã Débora, o Márcio e a filhinha deles. Eles, alguns já estão mesmo confirmado que estão com Covid e outros estão com suspeita. Então vamos orar. Até tivemos que tomar uma decisão drástica em fechar a congregação ali por alguns dias, né? Eu acho que é pertinente, né? Os irmãos estiveram lá, é lógico, os irmãos não sabiam que estavam com esse problema, mas tinham 23 pessoas no culto, então preferimos dar um tempo. Esse final de semana, mais a semana que vem, vamos estar com a nossa congregação ali fechada. Mas vamos orar pelos irmãos, e eles vão vencer em nome do Senhor Jesus. Vamos orar também pelo nosso irmão Mazali, né? Oremos também pelo presbítero Rodrigo Sossais, a irmã Simone, né, e o seu filhinho, né, que estão também sob observação. Peço à igreja que ore pelo meu cunhado José Carlos, é irmão da Lourdes, pela minha cunhada Neuza. Eles estão num momento tão difícil, né? A Neuza foi operada recentemente e o José Carlos está com um problema seríssimo de coração e foram infectados por esse vírus. Então, orem. Mas graças a Deus eles estão bem. Mas vamos orar. Também vamos aqui, Dolores Neto pede oração para ele e sua família. Esse já é da internet, os irmãos da internet. O irmão Cido Ribeiro pede oração para o seu amigo Luizinho e sua irmã Mônica. A irmã Raquel pede oração para sua amiga Laisa, para Deus lhe dar forças, né? Também o pastor Sérgio Gomes pede oração em seu favor e de sua esposa pela sua saúde. Vamos em pé, orarmos a Deus, agradecidos, né?
por esses momentos aqui na casa e presença do Senhor. Há mais pedidos de orações? Oremos com o pastor Alessio. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Oremos neste momento. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por tua presença, Senhor, real e verdadeira, neste santuário, ó Pai bendito, através da tua palavra, ó Deus, pelo teu Santo Espírito, ó Pai. E neste momento, Senhor, em que nós nos elevamos a ti em oração, ó Deus, apresentando, Senhor, ó Deus querido, as necessidades dos teus filhos, lançando diante de ti, ó Pai, Deus bendito, certo, ó Deus, da bênção da cura, certo, ó Pai eterno, da bênção da resposta, ó Deus, sobre a vida, Senhor, destes teus filhos, que tem, ó Pai eterno, crido, que tem, ó Deus querido, demonstrado a fé, Senhor, necessária para alcançar a bênção, ó Pai, para alcançar a cura e a libertação. Entra, Senhor, com providência na vida, Senhor, ó Deus querido, deste homem Francisco que está na UTI em São Paulo, da irmã Sônia Dantas, Senhor, do presbítero Leonardo, da irmã Teresa, de toda a família, ó Deus querido, do nosso irmão Mazali, ó Deus, do presbítero Sossai e família, ó Deus querido, do José Carlos, da Neuza, da Dolores, ó Senhor, abençoa, do irmão Cido, ó Deus, entra com providência, ó Deus, da amiga da irmã Raquel, ó Deus, do irmão Sérgio Gomes, ó Pai eterno, entra, Senhor, com providência, para a glória e louvor do nome sacrossanto de Cristo Jesus. Também, Senhor, ó Deus querido, leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Sê conosco, Senhor, nos momentos que se seguem, que a tua palavra continue, Senhor, fazendo guarida em nossos corações. Fala conosco através dos sonhos, de visões, nos despertando, Senhor, nas primeiras horas, Senhor, do dia, para buscarmos a tua presença, ó Deus querido, para que possamos, Senhor, encher o nosso vaso de azeite, preparando-nos, Senhor, para o arrebatamento da tua igreja. Deus bendito, Deus santo, esta é a nossa oração, crendo na vitória, para louvor e glória do teu nome, Senhor Jesus. Nós dizemos todos juntos, amém. Meus queridos, domingo às 8h30 da manhã teremos a nossa escola dominical e às 19h da noite o grande culto de louvor a Deus. Que Deus abençoe a todos, que Deus dê vitória a todos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Deus abençoe. Tudo bem, graças a Deus. Tá bom.